Fala galera, professor Dimas Voa aqui, tio Doninho, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui falaremos sobre todo o universo do entretenimento. Portanto, se você trabalha com entretenimento, gosta de entretenimento, peço que se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho para sempre receber as notificações, deixe seu like para fortalecer e bora pro vídeo. E no vídeo de hoje, como no último dia 20 de março foi comemorado o Dia da Contação de Histórias, eu, tio Doninho, resolvi fazer um vídeo contando um pouco dessa história aí, dessa arte aí que já ocorre há milhares de anos, né? Pessoas contam histórias muito antes da escrita ter sido inventada. Portanto, contar a história era um jeito mais importante para passar uma informação adiante. Tudo que a cultura necessitava preservar, sejam crenças, histórias e tradições, tinha que ser contado oralmente, né? A famosa tradição oral. Em algumas culturas, todos podiam passar as histórias adiante, todo mundo podia contar histórias. Já em outras culturas, somente contadores de histórias especiais tinham esse papel, pois eles tinham um talento com narrativas interessantes, boa memória, alguns cantavam, outros narravam em forma de poesia, né, o que aqui no Brasil, lá na região do Nordeste, é bem visto nas literaturas de cordel. Então, desde lá de trás, já era tradição as pessoas sentarem em volta de uma fogueira ou em volta de uma lareira ali à noite para ouvir uma história, né, ouvirem histórias ali do seu povoado, sejam lendas, fábulas, né, mitos ou até histórias do dia a dia, da cultura local. Tudo isso era contado ali, sentados em volta da fogueira, para que a população soubesse o que estava acontecendo, né? Era um jornal daquela época, né? As pessoas sentavam para ouvir as histórias ali que tinham o contador. Com o passar do tempo, as histórias passaram a ser contadas de outras formas, né? Foram surgindo aí o teatro, como uma forma também de contar a história, de transmitir cultura local. A escrita foi surgindo, né? E com ela os livros, né? De contos, de fábulas, de história e aí foram surgindo as revistas, né, de cordel, as revistas de quadrinhos, os gibis. Eu tinha muito gibi quando eu era criança, eu gostava muito de ler os gibis da Turma da Mônica. As radionovelas, né, quando surgiu o rádio, começaram também a ser uma forma de transmitir história. E depois as novelas, né, com o surgimento da televisão, as novelas, os filmes e os seriados e séries que hoje são bem, que fazem bastante sucesso aí. Eu também, quando era pequeno, minha mãe comprava para mim vinis, aqueles vinis pequenininhos com várias histórias do Patinho Feio, de muitas outras historinhas infantis. Aí eu lembro que eu ficava ali ouvindo quando era pequeno, era bem bacana, tinha as fitinhas cassetes também. Hoje em dia a gente vê aí em várias plataformas, aqui no YouTube mesmo, tem diversos canais aí de contação de história. Mas apesar dessa tradição de contação de história ter toda essa evolução aí com teatro, com cinema, com novelas e revistas, ela ainda se encontra bem forte, né, a arte de contar a história na tradição oral, pois hoje ela é vista como uma grande ferramenta na educação, pois desenvolve na criança a imaginação, a criatividade, né, estimula o gosto da criança pela literatura, pela linguagem, né, aquela afetividade que ela cria pelo personagem. É bem interessante e a educação gosta de utilizar, ver a contação de história como uma ferramenta bem importante aí, né? Desperta o lado lúdico, observação, reflexão, memória, né? A criança quando está ouvindo uma história, está escutando uma contação de história, ela tem aquele lado lúdico, ela imagina toda a cena, ela reflete sobre a mensagem que a história está passando, ela observa todas as palavras que estão sendo utilizadas e ela também estimula a memória, né? Porque conforme a história vai chegando na metade, indo para o fim, a criança ela pensa lá no início da história, né? Como a história começou para que ela consiga entender. Por isso que é importante um contador de história ter esse talento aí de contar histórias, né? Utilizando palavras de fácil compreensão para a criança, dependendo da idade da criança, fazer sons, emitir sons junto com as palavras, junto com as cenas que ele está narrando, para que a criança consiga
ter esse acesso à imaginação de uma forma mais fácil, né? Muitas vezes a criança não conhece a palavra, mas emitindo o som ela consegue entender o que a história está passando. Eu gosto muito de contar histórias, eu não conto histórias já conhecidas, né? Eu não tenho esse talento, eu não tenho memória. Eu desenvolvi uma forma aí de contar histórias utilizando o ambiente que eu estou. Se eu estiver em um ambiente rural, em um hotel fazenda, algum local que seja próximo à natureza, eu já utilizo uma história com alguns personagens do folclore, eu vou criando uma história ali, levando a criança à reflexão da questão ambiental, de preservação, de não jogar lixo na floresta. Vou utilizando esses personagens para fazer esse diálogo com as crianças. Deixo as crianças falarem também, é uma forma que eu consegui criar para contar uma história. Quando eu vou iniciar um caça ao tesouro, eu sempre gosto de contar uma história antes para deixar as crianças na expectativa ali da brincadeira, entrarem na temática da brincadeira, né? Dependendo se eu for atender uma festa de aniversário, se eu for fazer uma contação ali, eu uso o tema da festa de aniversário com os personagens daquele tema e conto uma história ali bem bacana, mas eu não utilizo a história original em si, né? Eu sempre gosto de pegar o ambiente como ferramenta. Hoje em dia tem aí diversas formas de você, se você tem interesse em fazer, se tornar um contador de história, trabalhar com essa arte de contar história, se você é um professor de educação infantil, ou um recreador, ou um profissional de entretenimento, tem aí na internet diversos grupos que oferecem cursos de contação de história, desde o início até o nível mais avançado, você consegue ter esse acesso, você pode buscar diversas referências aí na literatura, né? Eu tenho esse livro aqui que eu ganhei da minha mãe no meu último aniversário, que são dos irmãos Grimm, né? Os 77 melhores contos dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm que são contadores de histórias bem famosos, aí tem as histórias mais conhecidas aí na história da literatura, João e Maria, Branca de Neve, Rapunzel, Cinderela, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Pequeno Polegar. É muito bacana e eles que viajaram, né, em vários lugares da Europa e as histórias eles pegavam nos vilarejos que eles passavam, né? Eles iam pegando contos ali das regiões e iam documentando esses contos e aí publicaram diversas histórias aí que são bem interessantes. Na internet você encontra muitos contos deles e esse livro aqui eu indico que é um livro bem bacana, eu gosto muito. E tem aí diversas outras ferramentas, né? Monteiro Lobato, muitos outros atores aí da literatura brasileira que também são interessantes. Eu tenho aqui, ó, a minha cobrinha, quando eu vou contar a história de cobra, que tem a cobrinha, eu uso a minha cobrinha. Dá para você utilizar aí, criar aí diversos objetos para você estar inserindo na história, que a criançada gosta bastante. A contação de história que hoje, né, no nosso meio social, quando a gente sai com nossos amigos, tem, né, todos os amigos, todas as pessoas contam histórias, porém são histórias do dia a dia, né, história do trabalho, história ali da família, do filho, enfim. Eu sinto falta disso, né? Eu acho que a sociedade como um todo deveria voltar a ter essas tradições de nas cidades, ter alguém, alguma pessoa que seja denominada aí um contador de história para ir essa pessoa em algum local, determinado local, as prefeituras poderiam fazer esse levantamento, esse cadastramento de contadores de história, para que se tenha sempre essa tradição aí de contar história numa praça, num teatro ou diversos lugares aí que se conte história história da cidade, algumas lendas da cidade, como a cidade surgiu, algumas culturas, para que a gente mantenha isso. Eu sinto muito falta disso, dessa contação de história tradicional, né? Lá dos primeiros objetivos que ela tem, eu acho bem bacana, eu acho interessante, eu gosto muito quando eu sento com amigos e o assunto vai para esse lado, né? De histórias, de contos, de lendas, de
sabe? Essas histórias que você fica ali, não sabe se é lenda ou se é verdade, mas sabe, essas histórias. Ah, eu vi história de lobisomem, história de assombração, sabe? Essas histórias interessantes. Eu gosto muito disso quando eu tô com meus amigos e o assunto vai para esse lado, né? Eu sinto falta disso na sociedade como um todo e acho bacana. Beleza, galera? Esse foi o vídeo aí contando um pouco da história de contação de história para vocês, comemorando aí esse dia de conta dos contadores de história, que é bem bacana, eu gosto muito. Até o próximo vídeo, lembrando que esse canal, ele é apoiado pela página Brincadeiras e Jogos, é uma página no Facebook e também tem um canal aqui no YouTube, onde você encontra aí diversas lives, eles fazem diversas lives debatendo diversos assuntos relacionados à educação. Na página no Facebook tem educadores de todo o país e até outros países do mundo inteiro, que eles compartilham ali vídeos em suas aulas de educação física, nas suas aulas de educação em geral e nas suas recreações, ali são compartilhados diversos vídeos, portanto, eu indico você a dar um pulo lá, que você vai ter aí diversas ideias bem bacanas. A página, o grupo Brincadeiras e Jogos também tem a loja Nuvem de livros, eu tenho 3 livros lançados com eles e diversos livros, diversos temas. Eu vou colocar aqui no link desse vídeo ali na descrição para que vocês tenham acesso tanto à página quanto à loja Nuvem para você buscar lá livros que você tenha interesse na sua área de trabalho. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Falou!